Paz do Senhor, irmãos. Abram comigo, por favor, em Isaías 37, no verso 14. Agradeço a Deus pela oportunidade, a Marci pela oportunidade, a confiança de estar aqui. Agradeço minha família que orou por mim, porque vocês não têm noção de como eu estou nervosa. Botei todo mundo para interceder e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler no telão e os irmãos acompanhem. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Pode passar, nós vamos ler até o 20. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus, de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor. Nós vamos ler também o versículo 36. Agora nós vamos pular do 20 e vamos para o 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã, cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Podeis assentar, amém? Bom, para quem não se lembra, a história que a gente acabou de falar aqui é a história, um dos momentos do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias é muito conhecido pela história de ter sido acrescentados 15 anos de vida para ele. Ele estava muito doente, orou, e Isaías foi lá e falou: olha, Deus está te concedendo mais 15 anos de vida. É a história mais falada de Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, e ele reinou durante 29 anos. Ele era filho de Acás e descendente de Davi. Ezequias, depois de Davi, foi o rei que lá em 2 Reis 18, 5, 7, vai nos descrever que ele foi o rei que mais confiou no Senhor. Não houve antes e não houve depois ninguém que confiasse em Deus como Ezequias. Ezequias foi um rei que trouxe Israel, que trouxe a nação de Judá de volta para Jerusalém. Reconstruiu altares, restituiu a adoração, restituiu a celebração da Páscoa. Ele trouxe de volta a presença de Deus para o reino de Judá. A situação em que a gente leu se passa depois de uma grande afronta. O rei Senaqueribe queria expandir. Muito comum na Bíblia ter descrito várias guerras entre os reis. Se você gosta de filme de ação, vai ler a Bíblia que você vai gostar. Tem muita guerra, muita coisa envolvida. E aí, nessa situação em que a gente leu, o rei Senaqueribe já tinha tomado algumas cidades de Judá. E aí ele começa a ameaçar Ezequias e falar: nós vamos tomar Jerusalém. Nós vamos invadir Jerusalém. Nós vamos tomar Jerusalém, e começa a ameaçar. Só que as ameaças de Senaqueribe não eram só contra o rei Ezequias. As ameaças de Senaqueribe eram, na verdade, contra o Deus de Ezequias. E aí, primeiro ele manda o oficial dele, o comandante do exército, para ir na frente e amedrontar o povo. Depois ele manda uma mensagem diretamente para o rei Ezequias, falando assim: olha a sua volta. Todos os reinos de Judá já caíram, só falta Jerusalém. Qual que é a diferença dos deuses
deles para o seu. Por que você acha que o seu Deus vai te livrar das mãos do meu reino? E aí ele começa a questionar Ezequias. Fala: Ezequias, por que você acha que você vai se livrar? Deus não vai te livrar. E aí ele frisa várias vezes nas mensagens que ele manda, tanto para o povo quanto para o rei Ezequias, ele deixa claro: o Deus em quem você confia não poderá te defender. E aí Ezequias toma algumas atitudes diante da mensagem de Senaqueribe. Ele recebe a carta com a mensagem, pega a carta, vai ao templo e abre a carta diante de Deus e fala assim: Deus, essa afronta não foi contra nós, mas foi contra o Senhor. Agora levanta, abre os olhos, abre os ouvidos e nos defende, porque para todos os povos saberem que só o Senhor é Deus. E aí o profeta Isaías já havia dado uma palavra sobre Senaqueribe e Ezequias, mas ainda assim ele vai ao templo e ele se apresenta no templo. Passa um pouco tempo. Aqui na minha Bíblia, na minha versão, fala que foi em seguida. Assim que Isaías chega com a resposta, Deus manda um anjo no arraial de Senaqueribe. Um anjo do Senhor mata mais de 185 mil homens. É a batalha em que nenhum dos soldados precisou lutar. Deus entregou a vitória na mão de Ezequias. E não foi demorado, foi em seguida. E aí, depois de saber e ler essa história, a gente tem que pensar que nenhuma história na Bíblia está escrita à toa. Não tem nada na Bíblia por acaso. Cada nome, cada situação, cada guerra foi colocado aqui por um motivo. Ezequias era o homem que mais confiava em Deus. Talvez por isso ele tenha recebido tão grande afronta e não tenha balançado. E aí, observando as atitudes de Ezequias, a gente vai trazer para a nossa vida algumas atitudes, alguns caminhos para enfrentar as nossas guerras. Mas talvez você pense assim: ai, Giovana, mas eu nem estou passando por guerra, minha vida está uma beleza. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas tem muita gente que na hora da guerra não sabe confiar em Deus de verdade e se desespera. E aí nós vamos olhar para Ezequias aqui e vamos ver as atitudes que Ezequias teve, que nós também precisamos ter. Eu vou ler aqui com vocês no capítulo 36, só um capítulo atrás, no verso 16. Aqui, essa parte que a gente vai ler aqui, foi uma das atitudes que o rei Ezequias tomou. Antes da mensagem ser dada ao rei Ezequias de destruição, Senaqueribe mandou o comandante do exército para amedrontar os conselheiros de Ezequias e amedrontar o povo. Ele chegou na porta da cidade e começou a falar: olha, a gente vai invadir, a gente vai destruir e tudo. E começou a chamar o povo. Os conselheiros falaram assim: olha, não fala no idioma que eles entendem, não. Fala em outro idioma, porque só a gente vai entender. Isso aqui está no capítulo 36. E aí ele, não satisfeito, ele se levanta e começa a gritar nos portões da cidade. E aí olha só o que ele fala: assim diz o rei Senaqueribe: não deixes que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Nem deixes que Ezequias vos faça confiar em Deus, alegando: o Eterno certamente nos salvará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei a paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Interessante, porque o comandante foi enviado para fazer uma ameaça. Mas a ameaça dele não veio escancarada, veio em tom de proposta. Olha,
não acredita que o Deus de vocês vai livrar, não. Vem cá para o nosso lado. Passa ali e a nós façam as pazes com o rei da Assíria. E aí vocês vão comer, vão beber, vão ter a plantação de vocês. E aí aqui a gente vê uma situação. Quantas vezes a gente cai na guerra, a gente perde a guerra, porque a gente vê propostas que na verdade são ameaças veladas do inimigo. Nós temos que estar de olhos atentos, porque o inimigo não vem de chifre, não. Muitas vezes o inimigo vem com uma excelente proposta de emprego, que vai te fazer faltar todos os cultos na igreja. Muitas vezes o inimigo vem como uma excelente promoção, que vai te tirar do teu ministério, da tua família, vai deixar seus filhos sozinhos em frente à televisão 24 horas por dia. E aí o inimigo tem roubado as nossas forças dentro da nossa casa com boas propostas, mas não passam de ameaças veladas. Nós temos que estar de olhos abertos, igreja. Nós temos que despertar para o que tem acontecido por baixo dos panos. Porque se na situação em que a gente está, o inimigo aparecer de chifre, do jeito que ele é mesmo, né, que a gente imagina que ele seja, né, graças a Deus eu não vi, nem quero ver. Mas se ele aparecer desse jeito, está repreendido em nome de Jesus. Se ele falar assim, eu quero matar seus filhos, eu quero roubar sua saúde, eu quero roubar sua vida espiritual, você vai falar, não, aqui não. Mas ele não vem assim primeiro. Ele vem, olha só o que eu te ofereço. Vem. E aí, ele levou e falou com o povo, mas o povo ficou em silêncio. Olha só, ele tentou de todas as formas convencer o povo que estava ao redor da cidade. E aí no verso 21 ele vai falar assim, o povo ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei Ezequias dera esta ordem: não lhes deem resposta. Irmãos, o rei Ezequias se antecipou. Em uma guerra, se você conhece o seu inimigo e se você se antecipa, você está com mais da metade da guerra ganha. Por que você está esperando o diabo bater na sua porta para você levantar e lutar? Por que você está esperando a proposta do mundo chegar para os seus filhos para você se posicionar e ensinar a verdade? Se antecipa. E outra, com certeza eles ficaram balançados. O que Ezequias mandou eles fazer? Fiquem em silêncio. Não fala nem que sim, nem que não. Meu irmão está na dúvida? Não vai. Não está sabendo se é certo ou errado? Não faz. Peça orientação a Deus. Busque em Deus qual é a vontade dEle para você. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, qual a direção que eu devo tomar? Eu falo sim ou eu falo não? Eu aceito ou eu corro? O que eu faço? Se não sabe o que fazer, espera. Fique em silêncio. O rei Senaqueribe não ameaçou com convites só o povo. Na porta da cidade também estavam os conselheiros do rei. Olha que estratégia. A gente não vai falar para o rei, não. A gente não vai falar para quem é esperto na batalha. Mas aí todo mundo que está em volta, a gente põe medo. Por quê? Os conselhos que iam chegar no ouvido do rei eram os piores. Nós está aflito, nós está lascado. E aí, eu quero te pedir, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, quer um conselho? Não aceita conselho de qualquer um. Você não sabe o que está por trás do conselho que a pessoa está te dando. Muitas vezes nós projetamos as nossas frustrações nos conselhos que nós damos para os outros. Aí ele chega lá e fala assim, nossa, eu vou fazer uma faculdade, vai dar tudo certo. Faz não. Tem um monte de gente com diploma guardado, nunca trabalhou na área. Vou casar. Deus me livre, não faz isso não. Está se projetando, projeta a própria frustração no conselho que vai dar para o outro. Carrega má notícia para todo lado. Tem gente que você chega perto dele, pai, senhor, irmão,
Pai, Senhor, nossa, você viu o que passou lá naquele jornal, que eu não posso falar o nome, né? Aquele jornal, morreu tantas pessoas assim, assim, assim. Está alagando tudo, está destruindo tudo, e não sei o que, não sei o que. Irmão, se você não tem uma boa notícia, uma palavra de encorajamento para dar, irmão, fica calado. Usa a sua boca para incentivar, para encorajar. A Bíblia fala que não tem como jorrar água amarga e água doce da mesma fonte. Como é que você passa a manhã inteira gritando, maldizendo, falando que vai dar errado, falando que vai dar ruim, e aí à noite você quer chegar aqui e cantar glória a Deus, Deus está na frente, Deus está no controle. Ué, irmão, não estou te entendendo não. Se você recebe um conselho ruim, ou se você é a pessoa que passa o conselho ruim para frente, repensa se não é a frustração que você está deixando ouvir, se não é o passado que você está deixando levar suas decisões embora. Logo depois de ameaçar o povo com propostas, de seduzir os conselheiros a falar mal para o rei Ezequias, os conselheiros rasgam as vestes e já chegam com postura de luto diante do rei. Olha para você ver o poder de uma ameaça. Não tinha acontecido nada ainda, mas eles já chegaram com postura de luto diante de Ezequias. Ezequias recebe a mensagem de Senaqueribe. Antes dos conselheiros chegarem a Ezequias, eles passam por Isaías. Isaías era a voz de Deus ao povo naquela época. E aí Isaías dá uma profecia. Fala o seguinte: o Senhor vai colocar um espírito em Senaqueribe e ele vai voltar para a terra dele e lá ele vai morrer ao fio da espada. Isso antes da notícia chegar a Ezequias. Deus já tinha dado o ultimato para Senaqueribe. Aí chegam os conselheiros e dão só notícia ruim. Não falam da palavra de Isaías. Ezequias pega a mensagem que eles estavam trazendo, pega uma carta que eles estavam trazendo, vai ao templo e mostra a carta ao Senhor. E aí é o grande X da questão. Quem que você está procurando quando você está em guerra? Para quem que você está levando seus problemas? É para a vizinha que senta com a garrafa de café na porta de casa? É para a pessoa que está com a vida 10 vezes mais bagunçada que a sua? Ezequias não fez isso. Ezequias nem alarmou o povo sobre a situação. Ele poderia ter convocado os comandantes e falado: nossa, o que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai? O que é? Não. Ezequias pegou a carta, apresentou diante do único que podia resolver a situação. Meus irmãos, isso aqui é poderoso. Não está aqui à toa, não. Para quem que você tem apresentado a situação, se quem tem o controle de tudo é o seu Deus, e você tem livre acesso a Ele, para de ficar perdendo tempo com quem não vai resolver. Para de ficar gastando saliva com quem não tem poder para tratar, para curar, para restaurar. É só Deus. Vai a quem resolve. Vai. Ezequias sabia que Deus é o maior general de guerra que existe. E olha só o que aconteceu. Ele apresenta a carta e fala assim, ó: Deus, agora, pois, Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que eu sou um bom rei. Foi isso que aconteceu? Para que todos os reis da terra saibam que eu e o Senhor somos assim, ó, chegados nós dois. Foi isso que Ezequias pediu? Para que todas as nações da terra saibam que só tu és Deus. Qual é a sua intenção no meio da guerra? Por que você está querendo pedir a Deus coisa que é para a sua glória própria? O nome dele está sendo glorificado no que você está pedindo? Ou é só em benefício próprio? Nossa, Deus me levanta. Deus me dá dons, porque aí eu vou chegar na igreja abafando. Deus me levanta, porque eu quero pisar na cabeça de quem pisou em mim um dia. E cantar aquela música que eu também não gosto, não posso falar. Mas irmãos, a glória é dele, o poder é dele. Se é ele quem faz, por que nós estamos querendo mérito? Não somos nós. Não vem de nós.
Ninguém que está aqui está pela força própria, não, irmão. Ou você acha que quem está lá no mundo foi porque não... Irmão, na verdade, dá conta, ninguém dá, se não for Jesus na nossa vida. Por que nós estamos baseando na força do nosso próprio braço? Ninguém dá conta, não. É Jesus, e é para Ele que é a glória. Você está bem, irmão? Está crente? Glória a Deus. Você veio aqui, cantou, foi uma bênção, todo mundo gostou? Glória a Deus, porque quem dá o dom é Ele. Você veio aqui, falou, e a igreja aprendeu, todo mundo absorveu? Glória a Deus, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Ezequias sabia disso, e Ezequias falou justamente isso na oração: Senhor, faz para que o teu nome seja glorificado. A nossa intenção no meio da guerra determina o rumo da nossa vitória, se nós vamos ter vitória ou não. Porque se for para mim mesmo, irmão, não tem porquê. Não tem porquê. Bom, a resposta a gente leu aqui depois do que Ezequias orou. Ele, mesmo tendo uma palavra de um profeta, porque ele já tinha a palavra de que Senaqueribe ia cair, ainda assim ele foi ao templo. Isso aqui me confronta. Porque a gente tem mania de vir pedir para as irmãs orar, e é uma bênção, glória a Deus pelo ministério delas. E aí ela ora e fala assim: vai dar certo, beleza, não venho para o culto, não oro, não jejuo, não leio a Bíblia, porque a irmã já falou que vai dar certo, então vai dar certo, estou descansado. Não é assim. Ezequias já tinha a palavra de Senaqueribe, de Isaías, perdão. Ele já sabia que Senaqueribe ia cair, mas ainda assim, ele pegou a afronta e foi para o templo e apresentou diante de Deus. Nós não podemos ficar reféns da oração de outros. A nossa comunhão com Deus é algo íntimo e pessoal, meu irmão. Não substitua isso, não. Deus nos fez para ter relacionamento com Ele. Por que você está passando o relacionamento para outro, sendo que isso é um direito e um privilégio seu? Às vezes a gente fala assim: olha, tem que orar, tem que ler a Bíblia, como se fosse um castigo. Irmão, isso é um privilégio. Tem um monte de lugar aí que não pode ter Bíblia, que não pode ter oração, que os cristãos estão sendo perseguidos, e a gente tem tudo isso e carrega como se fosse um fardo. Irmãos, a nossa intenção, o nosso coração tem que estar em Deus. A vitória será uma consequência do relacionamento que você tiver com Ele. Quando a gente caminha a leitura, Isaías, assim que foi tudo muito rápido, gente. Eu não sei muito bem assim sobre tempo de um versículo para o outro e tudo, mas é no mesmo capítulo. Ele orou em cima, no versículo de baixo vem Isaías com a resposta. E aí Isaías apresenta um poema, é uma forma de poema a resposta de Deus. Mas não é um poema bonitinho, um poema romântico. Gente, o que Deus fala para Senaqueribe é uma coisa fora do comum. Eu convido os irmãos a ler. E aí ele chega lá, assim que Deus acaba de falar para Isaías o que ele tinha que falar a respeito da situação, a gente chega no verso 36, que acontece a resposta de fato à oração de Ezequias. Em seguida, o anjo de Deus saiu e matou a 85.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Lembra do que Isaías tinha falado a respeito de Senaqueribe? Ele falou assim: olha, não se preocupe, porque Senaqueribe, Deus vai dar um espírito a Senaqueribe, vai colocar um espírito em Senaqueribe, ele vai voltar para a terra dele, lá ele vai ser morto ao fio da espada. Deus mandou um anjo e venceu a guerra por Ezequias. Destruiu o arraial dos assírios. E aí me chama a atenção porque pela impossibilidade,
Paulinho sempre fala que o milagre vem da impossibilidade. Gente, Deus é tão perfeito que quando é Deus que está no negócio, Ele não deixa sombra de dúvida para você achar que foi você que fez. Porque se Ele tivesse capacitado o exército ainda podia falar assim: ah, mas foi a gente. Se Ele tivesse dado estratégia de guerra para Ezequias, Ezequias ainda podia se sentir tentado a falar assim: eu sou um bom rei. Mas não, Ele mandou um anjo, e matou 185 mil homens, guerreiros, valentes, morreu tudo por um anjo. E aí a gente fica criando expectativa das coisas, como se o nosso Deus tivesse o mesmo tempo e a limitação que nós temos. A gente pensa assim: ai Deus, eu tenho tanta coisa para apresentar, tanta coisa para pedir, mas eu vou pedir só o mais importante, como se Deus não desse conta de tudo. Irmãos, um Deus que manda um anjo pela oração de um rei, que defende um povo porque um homem confiou em Deus, você acha mesmo que Ele não vai fazer qualquer coisa em prol daquele que tenha fé? Irmãos, onde é que a gente está colocando nossa confiança? Por que a gente se limita tanto diante de Deus? Nós temos um Deus todo-poderoso. Por que a gente se apresenta diante de Deus? Ai Deus, eu vou apresentar só isso aqui, porque se eu pedir muita coisa, eu posso tumultuar o seu horário. Chega a ser estranho de falar um negócio desse. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus com mais consciência de quem Ele é e do que Ele pode fazer. A resposta de Deus foi imediata. E lembra lá da palavra contra Senaqueribe? Senaqueribe volta para a terra, e é muito legal, né? O anjo matou 185 mil, mas deixou o rei vivo. Por quê? Porque tinha uma palavra do profeta lá atrás. Deus nunca vai fazer uma coisa para passar em cima da palavra dele, irmão. Se você está pedindo algo que não concorda com a palavra, esquece. Ele não vai passar em cima do que ele já falou. Ele não vai voltar atrás no que ele já prometeu. E aí ele falou lá atrás que Senaqueribe ia ser morto ao fio da espada na terra natal. O anjo vem, mata todos do arraial e deixa o rei vivo, para o rei voltar para lá e cumprir a palavra de Deus. Quando o rei volta, passa-se um tempo e a Bíblia vai descrever o trágico dos trágicos. Ele foi morto ao fio da espada, como Isaías tinha falado, e quem matou foram os próprios filhos. E aí eu quero apresentar o outro lado da história. Enquanto Ezequias confiava, era obediente, era fiel, tinha um rei Senaqueribe que se apoiava no próprio braço, que desafiava a Deus, que falava que Deus não era palho para ele e para o exército dele. E eu penso que muitas vezes nós somos tentados a agir assim também. Não, Deus, eu consigo, eu posso, eu vou fazer e vai dar certo, e não pede uma orientação a Deus. Isso é muito sério. Nossa confiança tem que estar no único que tem o controle da situação. Tem milhares e milhares de pessoas hoje padecendo de uma doença chamada ansiedade. Excesso de medo. Sabe por que dá excesso de medo? Porque elas têm medo de perder o controle, sendo que nós não temos controle de nada. A Bíblia fala que não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Alguém aí sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça? Tá certo que tem alguns que é mais fácil de contar, né? Mas ninguém aqui sabe. Deus sabe. Deus sabe quando você vai deitar, quando você vai levantar, o que você pensou, o que você sonhou. Deus te conhece desde o ventre. Ele tem o controle da sua vida. Por mais que você ache que você é capaz de fazer alguma coisa sozinho, irmão, acorda. É uma ilusão. A nossa vida só funciona se ela estiver no controle de Deus. Eu quero te convidar essa noite a confiar em Deus, a entregar e falar: Deus, sem o Senhor eu não consigo. Senhor, se não for o Senhor na frente, eu não vou.
Deus, eu estou passando por essa situação de afronta. Entrou afronta na minha casa, eu não me antecipei como fez Ezequias, eu não apresentei diante dos profetas e não veio resposta nenhuma. Está parecendo que está tudo um furacão e eu não consigo, mas o Senhor consegue. E descansa, meu irmão, descansa. Entregou para Deus, você está entregando para quem pode resolver o problema. Não é qualquer pessoa, não é para uma pessoa que é que pode errar, não, você está entregando para Deus, e Deus é perfeito, Ele é todo poderoso. Irmão, se entrou uma luta lá dentro da sua casa, uma guerra dentro da sua casa, não desiste. Apresenta a afronta diante de quem pode resolver. Senhor, entrou a doença aqui dentro de casa, mas agora eu quero apresentar diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode resolver. Senhor, eu estou em guerra, as emoções da minha família estão tudo bagunçado, está todo mundo doente aqui da cabeça. Senhor, eu entrego ao Senhor, porque o Senhor resolve. O que é impossível para a medicina não é impossível para Deus. Se você está lutando pela vida de alguém que ainda não voltou para os caminhos do Senhor, não desista, porque o nosso Deus tem poder de ir lá e buscar a ovelha que está perdida. Ele pode, Ele faz, Ele é. E quem somos nós para duvidar do poder de Deus, meu irmão? Coloque-se de pé. Eu queria pedir o Ministério da Oração para cantar de novo, Descansarei. Enquanto você canta esse hino, irmão, não canta igual se ele estivesse tocando na rádio, não. Agora você vai verdadeiramente entregar, só se você for muito corajoso, para você continuar carregando os fardos que você carrega. Você vai entregar e vai falar assim: Deus, eu confio, eu vou descansar. E aí é igual a música fala mesmo, meu irmão. Tá vindo tempestade, o pau tá torando e você tá lá. É Deus. Eu sei que é Deus. Na bonança e na tempestade, na fartura e na escassez, Ele é Deus. Eu te convido a cantar esse hino agora com fé. Fala: Deus, me cobre, e eu te entrego, e eu descanso, porque eu sei que é o Senhor que está no controle de toda a situação. Apresenta para o Senhor a sua causa. Apresenta a causa que tem te apresentado medo, que tem te colocado ansiedade. Apresenta a Ele e entrega. Ele pode resolver a sua situação. Amém, Jesus. Estamos aqui, ó Deus querido, em Tua presença. Jesus, tem pessoas aqui que estão apresentando diante de Ti, Senhor, a causa, Senhor Jesus, que tem tirado o sono. Senhor Jesus, estão apresentando diante de Ti problemas que é só o Senhor para resolver. Pai, vai de encontro a essas orações, porque o Senhor pode. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o Senhor pode, e o Senhor é.
Senhor, em nome de Jesus, visita as causas dos teus servos, ó Deus querido, e traz resposta, assim como o Senhor trouxe para o rei Ezequias. Senhor Jesus, que nós possamos confiar na tua palavra e em quem o Senhor é, que no nosso coração não haja dúvidas, e que quando o testemunho for dado, o teu nome seja glorificado, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e não há outro. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, glória a Deus.